Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Leandra. E nós estamos aqui todas as semanas com você, diante dessa mesa aposta, porque você já sabe, né? O nosso desejo é que você resgate os relacionamentos com as pessoas que moram na sua casa, que estão perto de você, que a gente gaste menos tempo com o celular, com as pessoas que estão longe, e a gente se conecte com quem está perto. Então, quando acabar esse episódio aqui, você comenta com as suas amigas, manda para elas, mas conversem sobre isso, olhando uma no olho da outra. Porque esse é o nosso intuito com essa mesa maravilhosa, que sempre tem comidas muito boas. Pena que você não pode sentar aqui com a gente para provar, né? Sim, sim. E como que as pessoas fazem para achar a gente, se elas quiserem conhecer mais o nosso trabalho? Verdade, nós temos o nosso Instagram, @mulderdeverdade.ipp. mulherdeverdade.ipp. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube e agora nós estamos também no Spotify, hein? Temos todos os programas, assim que o programa sai, já vai lá direto pro Spotify, então não fica de fora e não esquece de compartilhar com a gente a nossa fotinha, né? Coloca lá sua xícara para nós vermos que você está assistindo, que vocês estão adorando, viu? E hoje nosso programa está muito especial, hein? Hoje nós estamos com uma convidada, a Bianca Nigro. Ela é médica, ela é ginecologista e obstetra. E ela está no Instagram também, no Instagram @obstetrícia para você. Ela é cristã e congrega na Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Seja muito bem-vinda, Bianca. Oi, meninas. É um prazer muito grande estar aqui, compartilhando desse conhecimento, né? Tão interessante, né? Que às vezes falta um pouquinho, às vezes a gente tem alguns equívocos. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Nós vamos aprender muito, eu tenho certeza. Fico feliz com isso. E antes da gente entrar no nosso papo, tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. Ninguém escapa dela. Tá bom. Então, vou perguntar para a Bianca, quem é Jesus para você? Jesus, para mim, Jesus é tudo na minha vida. Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Por Ele quem eu procuro aprender como se vive e me submeter a essa verdade, né? Ainda que não seja fácil, não seja natural, mas é isso daí. A gente precisa, né, do Senhor. E eu fiquei muito feliz quando eu conheci o seu trabalho, quando eu conheci, né, através de uma amiga, Stephanie, muito obrigada. Abençoou demais as mulheres, nos abençoou muito, porque a gente tem muita vontade de falar sobre a saúde da mulher, a gente já gravou um episódio aqui sobre isso, mas a gente queria falar mais. E aí, quando eu conheci você, eu falei, graças a Deus, tem mais alguém que pode contribuir. E eu queria que você começasse ajudando a gente a pensar assim, como é que funciona o ciclo menstrual da mulher? Porque tem muitas mulheres que viram isso lá atrás, às vezes na escola, ou nunca viram, não sabem. Então, a gente queria que você começasse ajudando a gente. Certo. Bom, o ciclo menstrual, antes eu trouxe uma imagem para a gente seguir um pouquinho. Uma questão importante é que o ciclo menstrual ele é um sintoma, uma manifestação do nosso corpo que difere, assim, diametralmente de um homem, né? Então, hoje em dia que a gente tem tanto essa questão do homem e mulher não é tão diferente assim, né? Tem toda uma questão fluida e na biologia é uma coisa que não tem dúvida a diferença é muito gritante, né? Entre os dois e muito da nossa sociedade, que nem você comentou, Carol, às vezes a gente tem uma noção aprendendo na escola, mãe, alguma coisa assim, mas a noção geral é que o ciclo menstrual ele é um fardo para a mulher, assim, sabe? A gente cresce nessa concepção, acho que principalmente, acho que não tem tanta diferença de dentro ou fora da igreja, mas a gente tem essa noção geral, que o ciclo menstrual ele é um fardo, que azar das mulheres terem caído com ele, né, de ter que lidar com isso, lidar com cólica, lidar com menstruação, lidar com TPM. Mas se a gente for lá na raiz, começar lá de trás, na questão das nossas diferenças de homem e mulher, que nós temos um criador, nós temos um propósito, nós temos uma missão nessa nossa diferença de gêneros. E quando a gente vai para a biologia, a gente também tem essa diferença, né? Não é uma coisa que aconteceu ao acaso, o homem ficou desse jeito, a mulher ficou desse jeito, por conta de processos evolutivos que foram acontecendo, sem nenhum propósito, e foi assim. Não, Deus nos fez com um propósito, inclusive na nossa biologia. E o ciclo menstrual, ele é uma coisa que, uma vez que a gente entende, primeiro que a gente reconhece que existe um propósito para isso, né? A gente vai ver o gráfico aqui para entender um pouquinho mais, a gente começa,
contemplando a complexidade da engenharia, da arquitetura, da enorme, eu falo, a complexidade irredutível, que nada funciona sozinho. Se nada disso estiver muito redondinho, a mulher não menstrua, ela não engravida, enfim, tem várias questões da saúde que a gente vai conversar um pouquinho mais, mas a gente começa, uma vez que a gente começa lá de trás, né? Existe um criador, existe um papel, gênero, homem e mulher, existe uma diferença biológica, a gente começa contemplando essas nossas diferenças e não minimizando e não achando que é irrelevante, não, a gente exalta essa diferença, a gente aprende dessa diferença, a gente contempla o nosso criador com isso, a gente entende um pouquinho melhor a nossa função, porque através do ciclo, depois ele vai mostrar ali na tela, mas pode até deixar isso daqui, através do ciclo, né? Aqui é só para uma ilustração rápida, ovário, né, endométrio, que é lá perto do útero, e aqui a temperatura do nosso corpo que muda conforme o nosso ciclo, e aqui são 4 hormônios principais que não são lineares, né, eles flutuam, eles variam conforme esse ciclo acontece, e uma vez que a gente começa a entender mais, a gente consegue conectar essa nossa biologia com a nossa função. Então, assim, todo mundo, por menor que seja o sintoma, todo mundo tem uma TPM, é um período que a gente fica um pouquinho mais introspectiva, a gente fica um pouco mais carente, a gente não é tão produtiva quando a gente está alguns dias depois da menstruação, a nossa libido, então todas essas coisas variam e isso pode influenciar na nossa missão como um todo, assim, sabe? Então, isso daí não é só, poxa, é um fardo, tem que manejar minha cólica, tem que dar um jeito aí para não sangrar muito, para não me atrapalhar no meu dia a dia, em vez da gente olhar isso como uma ferramenta, né, que ajuda na nossa produtividade, ajuda no nosso relacionamento conjugal, relacionamento produtivo como um todo. Geralmente, quando a gente está no nosso período mais fértil, a gente também está muito produtiva em outras áreas, a gente está muito criativa. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente também consegue organizar melhor a nossa agenda. Poxa, eu vou ter uma reunião importante aqui. Não, nesse dia, esse é o dia que eu estou perto de menstrual, vou estar na TPM, esse dia, assim, vamos jogar para lá. Então, a gente começa a se programar em cima disso, sabe? Então, Deus nos deu uma ferramenta enorme para a gente lidar melhor com a nossa função como mulher. Então, começa daí, né? Começa da teologia, da antropologia bíblica, né? A gente tem um criador, a gente tem essas diferenças, e quanto mais a gente entende disso, né? Às vezes eu trabalho um pouquinho com as crianças na escola bíblica dominical, e uma vez a gente estava falando um pouquinho de biologia, de ciência, não era essa parte de ciclo menstrual, mas era isso, e aí um rapazinho falou, poxa, mas eu não quero fazer isso, porque é muito difícil, né? Tem muito debate, é muito polarizado, mas o cristão, né? Numa forma que ele tem um criador maravilhoso e a criação é um desdobramento disso, a gente é o primeiro da fila, né? Para estudar, para conhecer. Então, voltando à pergunta, né? Do ciclo menstrual, como funciona, da sua importância, eu começaria por aí. Bom, pode voltar aquele gráfico ali, que aí a gente vai passo a passo nele, né? Então, o nosso ciclo, a gente percebe que ele começa... A primeira menstruação da menina, a gente chama de menarca, né? Menstruou, menarca. E a última é a menopausa, quando parou, né? Então, a meno é a menstruação, né? A menarca, a menopausa. Isso marca um ciclo do sistema reprodutor, onde ele pode reproduzir, né? Antes disso, não, e depois disso, não. Então, a gente percebe que ele tem esse... É óbvio, né? Mas ele é cíclico, ele se repete, ele acontece, ele se repete, né? Depois, mês após mês. É importante a gente ressaltar que, por exemplo, os primeiros anos, às vezes, teve a primeira menstruação, mocinha, os primeiros anos eles são muito bagunçados, não tem uma regularidade, tem mais cólica, sangra mais. E o final também é assim. Então, isso não necessariamente é uma questão patológica, né? É bem comum, às vezes, uma menina novinha já sofre com muita cólica, já sofre com muita irregularidade, muito sangramento, e às vezes a gente já vai para a parte de medicalizar. Mas não, às vezes precisa ter esse conhecimento, esse entendimento, essa paciência. Ter as mães, às vezes, né? Porque isso agora ficou tão delegado para profissional, esse tipo de conhecimento, e a gente não reflete em cima, né? A gente delegou tudo, terceirizou tudo, né? Então, no começo da nossa vida reprodutiva, ele é irregular, ele tem mais sintomas, né? Mas uma vez que a gente tem um fluxo aqui, um ciclo menstrual um pouco mais organizado, já mais maduro, né? O que é importante a gente saber? A gente tem um marco, que todo mundo sabe, que é o dia que menstruou, né? Então, esse é o dia que a gente considera o primeiro dia do ciclo, é o dia que sangrou, né? Então, aqui, só para a gente entender,
Aqui é a menstruação, né? O nosso endométrio, né? Então, a nossa menstruação nada mais é do que esse endométrio, que é como se fosse o terreninho dentro do útero, que ele vai sendo construído para a gravidez implantar ali. E se não acontecer a gravidez, ele joga fora, ele descama, né? Então, isso que é a nossa menstruação, é o endométrio sendo desprezado para começar a produzir um novo para próximo mês, se vier a menstruação, vier a gravidez. Então, e esse endométrio, ele varia conforme o amadurecimento dos folículos dentro do ovário, né? A gente já nasce com todos os folículos que a gente vai ovular ao longo da nossa vida. É interessante que a menina, a gente nasce com mais ou menos 2 milhões de folículos nos nossos ovários, e quando a gente chega lá a 12, 13 anos que a gente começa a menstruar, a gente tem mais ou menos uns 500 mil. Então, a gente já nasce perdendo fertilidade, diminuindo expectativa de vida, e na verdade esse 1 milhão, 2 milhões que a gente já nasce com eles, era um número muito, muito maior quando a gente tinha mais ou menos 20 semanas, 5, 6 meses de gravidez. Então um fetinho, sexo feminino, ele tá lá com 20 semanas de gravidez, tá no máximo de folículos que ele tem. Mas a biologia, a ciência não consegue explicar isso, a gente perde muito até a gente nascer, e da dia que a gente nasce até a gente ficar mocinha, a gente perde mais ainda. Enfim, a ciência não sabe explicar isso, né? Ele pode criar várias teorias, né? Mas faz sentido com a cosmovisão bíblica, né? Que o homem antes vivia muitos anos, a gente foi diminuindo progressivamente, a gente foi feito para viver eternamente, mas hoje a gente tem a morte como uma consequência última do pecado. Então, você vai vendo, a gente vai contemplando cada vez mais do Senhor a partir da criação, né? E, inclusive numa coisa tão simples, né? Ciclo menstrual. E o que é importante da gente ressaltar aqui, pelo menos para dar uma noção geral para as nossas ouvintes, né, de como que ele vai se desenvolvendo, né? Então, primeiro dia da menstruação, escama o endométrio. No mesmo dia, imediatamente, a gente já começa a recrutar um folículo bom, maduro, saudável, para que ele possa ser ovulado para a gente engravidar, né? Então, vai descamando o endométrio, ao mesmo tempo já vai crescendo outro. E ao mesmo tempo aquilo ali vai amadurecendo. Isso tudo conforme a produção de hormônios, tanto do cérebro como do próprio ovário. Uma coisa vai estimulando a outra. Esse picozinho aqui que a gente vê de diferente, esse pico aqui, esse outro pico aqui, é uma região pouco... que a gente entende que isso funciona dessa forma, mas a gente não tem uma explicação lógica do porquê que ele acontece. Mas um picozinho aqui de estradiol, ele leva esse pico aqui desse hormônio LH, que é produzido... esses dois hormônios são produzidos pelo cérebro, né? E esses dois hormônios principalmente pelos ovários. Então, um vai respondendo ao outro e isso vai fazendo amadurecer o folículo, amadurecer o endométrio. Esse pico aqui é o que vai fazer esse folículo pronto ser lançado na trompa para ele poder encontrar com o espermatozoide e engravidar. E uma vez que ele é lançado, imediatamente a casquinha, né, que ficou desse óvulo, o óvulo foi lá para a trompa. A gente tem uma casquinha do folículo que ele vira uma estrutura que se chama corpo lúteo. Quem já fez ultrassom, geralmente ultrassom transvaginal a gente consegue ver melhor. Se a gente faz ultrassom numa parte que a gente está no ciclo menstrual, na segunda, já lá para o final, a gente consegue ver esse cisto de corpo lúteo. E é muito comum as mulheres ficarem muito preocupadas, falando, meu Deus, tô com cisto no ovário. A gente tem cistos nos ovários, né, que a gente, da parte médica, a gente não gosta de chamar de cisto, porque depende um pouco do tamanho. Mas o profissional vai falar para a mulher, ela tem um cisto aqui, e a gente desespera. Mas são cistos que a gente fala funcionais, porque todo mês, se a mulher menstrua todo mês, ela vai ter folículos, né, de tamanhos diferentes, ela vai ter aquela característica ali que ela já ovulou. Na verdade, aquele corpo lúteo mais amarelinho, ele produz esse hormônio aqui, que é a progesterona, né? Então, isso aqui vai preparar, vai estabilizar esse endométrio, e uma vez que, depois de ovulado, encontra o espermatozoide, isso aqui tá bem espesso, como se fosse um terreno bem profundo para, uma vez o óvulo fecundado, implanta ali, então ele tem um terreno ali para ele aprofundar, porque o óvulo fecundado, a gravidez, ela vai como se ela fosse se enterrar aqui no endométrio. Né? Então, ela precisa criar raízes profundas, que é onde vai formar o líquido, a bolsa das águas, a placenta. Então, isso daí é uma complexidade irredutível, no sentido que, se você tirar um componentezinho, não funciona, sabe? E é um ciclo no sentido que ele não tem um começo, um meio e fim. A gente define esse começo, primeiro dia da menstruação, porque todo mundo sabe, né? Então, é um dia, a gente padroniza o primeiro dia e vai seguindo. Geralmente, 28 dias, mas não necessariamente isso. Pode variar para mais ou para menos.
é muito importante que uma mulher tenha isso, saiba dessa regularidade, porque uma vez ela sabendo o tempo que dura esse ciclo, geralmente essa segunda parte aqui ela é muito constante. Então, ela consegue prever mais ou menos quando ela vai ovular. Sabendo que ela vai ovular, ela tem uma janelinha ali de, poxa, aqui eu tô fértil, aqui se eu tenho intenções de engravidar, agora é a hora. Se eu não tenho, agora não é a hora, sabe? Então, uma vez que a gente entende um pouquinho mais, a gente consegue tomar um controle maior, porque ele é uma ferramenta muito boa, tanto para eu engravidar como para eu não engravidar. Geralmente, se você vai no consultório médico, você diz que você vai no ginecologista, você diz que você quer usar um método natural, infelizmente a maioria dos profissionais vai desprezar muito isso, porque a gente não aprende, eu não aprendi e eu falo pelos meus colegas, a gente não tem esse incentivo de valorizar essas informações que o corpo nos dá, né? Então, uma vez que a gente não valoriza isso, a gente não liga para isso, a gente considera que a menstruação é um fardo, e o médico até se vê como um ajudante para amenizar esse fardo, né? Ele também tem essa concepção. Então, ele não vai estimular, não vai aprovar, digamos assim, que você faça esse tipo de coisa, porque para ele é uma coisa também muito sem significado. Mas a gente vê estudiosos, né, que de fato entendem isso, e que acompanham mulheres para você acompanhar o seu ciclo de uma forma para você de engravidar ou não engravidar, a taxa de sucesso é muito, para você não engravidar usando o conhecimento do seu ciclo, é muito parecida com o do DIU, né? E, enfim, então é um ótimo recurso, né? Além de que toda essa complexidade que você precisa de hormônio do cérebro, você precisa de algumas informações neuronais, você envolve hormônio de tireoide, você envolve status nutricional, esse ciclo funcionando bem é um ótimo marcador que sua saúde está legal. E uma vez que ele começa a dar alguns problemas, alguns sintomas, ele é um sinal que a saúde também não está tão legal assim. Então, assim, ele é um marcador excelente para a nossa saúde, para o nosso planejar, para a gente exercer as nossas funções. Então, bom, eu diria que é muito importante a gente se conscientizar disso, da gente se informar, da gente aprender, né? E que faz parte também do nosso mandato de governar sobre a criação, né? Começando com o nosso próprio corpo, entender tudo isso. Então, acho que eu responderia por aí. Só tudo isso, né? Meu Deus. Muita coisa, muito legal. E eu acho que você trouxe alguns elementos que geralmente a gente não fala, a gente não toca, né? Porque a gente conversa muito, quando a gente foi pensar em falar um pouco sobre teologia do corpo, eu percebo que a teologia, a vida com Deus, ela é mais espiritual. Isso. Ela não reflete no corpo, né? Outra coisa, outra área. Eu tenho que cuidar do meu corpo, do meu ciclo, eu achar que essas coisas são importantes. Mas vai ser, se eu vou ficar com raiva, se eu vou ficar estressada, se eu vou ficar muito cansada, isso vai impactar no meu relacionamento com o outro, com Deus, com a disposição que eu tenho, né? Então, achei muito legal. E aí, eu queria que você comentasse, assim, um pouco com a gente. O que cada fase, né? Que você falou que tem algumas fases. O que o nosso corpo precisa mais ou menos em cada uma dessas fases? Bom, essa divisão das fases, ela é mais uma divisão para a gente entender onde que o nosso corpo está, o que o nosso corpo está comunicando e para a gente agir conforme isso. Eu não diria que existe uma demanda nutricional em cada fase. Eu diria que é importante que a gente escute os sinais do nosso corpo. O ciclo menstrual é uma ótima ferramenta, né? Eu falo que é como se fosse, a gente tem um carro que tem ali o painel que tá faltando óleo, tá faltando alguma coisa, começa a acender as luzinhas. E quando e o ciclo menstrual que está dando esses sinais, a gente vai lá e apaga a luz, não resolve o problema. Então, muitas vezes a gente mascara isso, em vez de ir na raiz do problema e lidar com essas questões, né? E muito do nosso ciclo menstrual, lógico que a gente pode diagnosticar doenças através disso, né? A gente tem o tumor da hipófise, né, que produz muita prolactina, a pessoa para de menstruar. Uma alteração da tireoide, um hipotireoidismo, seja ele por uma doença autoimune ou não, ele pode alterar o ciclo menstrual, né? Mas também, às vezes, estresse, sono, uma deficiência nutricional, um excesso de calorias, um déficit de caloria, a gente vê um pouco comum entre atletas, não menstrua, chamar amenorreia da mulher atleta, porque falta calorias, e isso aqui é extremamente exigente para o corpo formar um folículo saudável, né? Preparar um endométrio saudável para poder gerar a gravidez. A gestação é uma demanda muito alta para o corpo e, ao mesmo tempo, muito desejada, assim, sabe? Então,
ela é muito sensível, ela tem vários mecanismos, por exemplo, a gente precisa estar com a saúde perfeita que a gente consegue engravidar. Não, porque o nosso corpo ele tem vários mecanismos que vai se corrigindo, que vai se protegendo de defeitos, ao mesmo tempo que é muito sensível. Se você fica... Eu, por exemplo, um exemplo meu, se eu exagero nos doces, nas porcariazinhas, a minha cólica fica muito difícil de lidar. Eu preciso tomar remédio. Se eu tenho um mês que eu não exagerei tanto, é melhor. Eu lido melhor com ela, sabe? Eu não preciso de remédio. Então, uma vez que a gente começa a estar sensível ao que o nosso corpo está falando, a gente consegue atuar mais. Então, eu não separaria a demanda do nosso corpo por fases, mas eu diria que em todo o nosso ciclo, né, a gente precisa ter chamar atenção para nós mesmos da importância do controle do estresse, de um sono, um sono reparador, né, de uma alimentação saudável, né, uma diminuição da ingesta de processados, que é uma oferta tão grande nos nossos dias hoje. Então, eu iria por esse caminho. Uma coisa interessante, o folículo que a gente vai ovular, vamos supor, ovulei esse mês e é aquilo que vai engravidar. Esse folículo, ele começa a ser preparado pelo nosso corpo de 3 a 8 meses antes dele, de fato, ser ovulado. Nossa! Então, é incrível isso. E nos últimos 3 meses, principalmente, esse líquido aqui, que a gente vê ali, aquele azulzinho, ele é um líquido extremamente rico de micronutrientes, que varia conforme a nossa alimentação, os nossos hábitos, a nossa saúde. Então, isso impacta de uma forma muito significativa. Às vezes, serve até às vezes de consolo. Por exemplo, a mulher que engravida e nos primeiros meses come muito mal, ela não consegue comer, né? Fica prostrada, né? Mas uma das formas que eu uso para consolar é, calma, aquilo que você engravidou baseado num folículo de meses atrás. Então, a nutrição dele já está garantida. A mesma coisa no endométrio. Esse endométrio aqui que não vai menstruar, no caso, se a mulher engravidar, ele serve de nutriente para todo o primeiro trimestre. É dali que a placenta, com tudo, vai começar a penetrar e tirar os nutrientes ali. Então, a mulher, ela vai ficar muito debilitada se ela não comer, não fizer nada. Mas o bebê está ali seguro, porque o nutriente dele já foi garantido ali. Então, por isso que é importante da gente se preparar antes de engravidar, no sentido de estar mais atenta a esse tipo de coisa, porque não é só engravidar e agora engravidei, vou cuidar da minha saúde. Começa muito tempo antes, assim, sabe? Até um equívoco até da nossa área médica, porque é uma informação nova que está chegando. Uma pessoa que usa pílula por muitos anos, não menstrua, a gente sugere... Eu tenho, né, sugerido isso daí, alguns profissionais eu vejo que também têm feito isso. Não engravide logo após você parar a pílula, porque você estava com isso aqui bloqueado como se fosse às vezes uma mocinha que não menstruava há anos. Então, quando ele vai voltar, ele vai amadurecer de novo, né? Então, ele vai voltar a recrutar esses folículos que ele demora muito tempo para ele ficar com uma qualidade melhor. Então, para a pílula, enfim, o que você vai fazer para menstruar, para engravidar, menstrua um pouco, espera, vamos ver como é que está o seu ciclo menstrual. Isso é melhor do que qualquer exame que a gente possa fazer, assim, sabe? Antes de qualquer exame, como está seu ciclo menstrual? Como está seu sono? Como está seu relacionamento? Como é que está ainda mais para nós cristãos, né? Qual que é a motivação da gente ter um filho? É só um sonho que a gente está querendo realizar, né? Concretizar? Não, o filho... a gente está bem alinhado com a vontade de Deus em tudo isso? Então, é isso daí. Então, acho que a demanda não separaria por fases, mas está sempre ciente desse preparo, dessa importância nisso. E, às vezes, a pessoa está solteira. Quando que eu começo a preparar? Agora. Já cuida da saúde, porque isso vai influenciar, né? Não precisa ter o plano de engravidar já escrito, né, para você começar, né? Porque isso também conta. Eu falei esses dias lá na Barra Funda, na minha igreja, a gente estava falando da nossa saúde como uma expressão da nossa santidade, do nosso relacionamento com Deus, e não necessariamente um fim nela mesma. Então, o meu alvo é gravidez, meu alvo é fertilidade, meu alvo é uma gestação saudável, meu alvo é tratar uma doença. Tudo isso são bons desfechos, mas isso seria mais interessante se isso fosse uma consequência do nosso relacionamento com Deus, que está cada vez mais transformando tudo, que nem você falou. Não é uma vida espiritual e o meu corpo aqui. Isso vai refletir, né? Então, a gente vai entender, poxa, Deus me deu esse corpo para eu cuidar, eu sou mordomo dele, né? E, que nem eu falei, isso envolve o nosso mandato de governar sobre a minha vida, sobre a minha saúde, né? De uma forma que glorifique ao Senhor. Então, começaria por aí também.
Eu acho legal você falar que não tem fases, porque aí não tem desculpa, você tem que cuidar de maneira integral. Exato, assim, essa fase... quando chegar nessa fase eu tomo conta, não tem que cuidar de Exato, começou, exato. E aí o pessoal perguntou, que a gente abriu caixinha de perguntas, o pessoal perguntou aquela sigla temerária de muitas mulheres, né? O que é TPM? Se tem vários tipos de TPM? Todas as mulheres passam por isso ou não? Só algumas mulheres? Bom, a TPM, ela é uma manifestação também do ciclo menstrual, igual a gente tem a parte da menstruação, a gente tem essa parte da libido um pouquinho maior, uma parte que a gente está mais produtiva, e quando a gente está naquele finalzinho do ciclo, perto para menstruar, quando começa a cair a nossa progesterona, geralmente é quando dá esses sintomas, que a gente fica um pouquinho mais introspectiva, a gente fica mais sem paciência. Todo mundo tem em algum nível essa flutuação, porque tem hormônio variando aqui. Então, a gente sente isso. Geralmente, quando a nossa saúde ela está um pouquinho mais... não está fluindo tão bem, às vezes a gente pode ter quedas mais bruscas desses hormônios. E não só cada hormônio, a progesterona, o estradiol, não só cada um deles é importante, mas a relação entre eles é importante. Então, uma vez que a gente tem um desalinhamento nisso, daí a gente já percebe. A gente fica, às vezes, o seio muito, muito dolorido. A gente tem uma TPM que a gente fica, assim, muito prostrada, muito deprimida. A gente pode ter sintomas mais pesados. Mas, de uma forma geral, eu diria que todo mundo percebe essa flutuação do ciclo, mas tem casos mais, eu não vou chamar de patológico, mas são casos mais agressivos, assim, que a gente precisa olhar com esse olhar de, não é só uma coisa que acontece, que é um equívoco muito errado que a gente tem, assim, a minha menstruação é assim, eu tenho muita cólica, ela é assim, como se fosse a identidade dela. Não, toda menstruação tem que ser regular, tem que ter uma duração, tem que ter um volume moderado de fluxo, não é para ter uma cólica absurda, não é para ser irregular, mês vem, outro mês não vem, não é para ter uma TPM absurda que te debilita completamente. Então, esses são sinais para você ir cuidar. Não é para você assumir que é assim e pronto. Você precisa, são sinais de um ciclo que está um pouquinho doente, né? Não necessariamente significa uma doença grave, mas às vezes sinais, poucos ajustes que a gente precisa olhar. Nem sempre é fácil, porque mudar comportamento é sempre difícil, né? Geralmente tem questões do coração também para ser trabalhadas, né? Mas a TPM, eu diria que é isso daí, né? Uma tensão pré-menstrual, né? No inglês, eles falam de PMS, Premenstrual Syndrome. Então, tem gente que questiona se chamar de síndrome porque não vê isso como uma coisa patológica, vê isso como um sinal de que praticamente toda mulher tem. Só precisa cuidar melhor desses casos mais extremos, que debilitam mais, né? Isso seria a TPM disfórica que alguém perguntaram? Pode ser. Quando a gente patologiza um pouco esse sintoma, ele vai para um extremo. Não é licença para pecar, né? Não pode, porque a gente usa, né? Eu tô na TPM, eu respondi assim para a irmã porque estava na TPM, não pode, né? Olha, agora os maridos gostaram dessa parte, eles vão recortar e vão usar em casa. Isso não tem licença, pode. Exato. E aí eu queria que você encorajasse, né, um pouquinho as irmãs que têm um pouco de medo de ir ao ginecologista. Tem gente que não faz exames periódicos. Qual que é a importância disso para a saúde da mulher? Certo. Eu diria que é uma vantagem a gente poder ter esse estímulo de checar a nossa saúde, né? Estimularia as mulheres, principalmente as mulheres que já têm são casadas, já têm um relacionamento conjugal bem estabelecido, porque existe principalmente, acho que o mais que a gente aceita mundialmente seria a pesquisa para a rotina do câncer de colo de útero, né, que é importante fazer, pelo menos anualmente ou a cada 3 anos, a depender do protocolo que o médico usa. Eu diria que precisa também, nós, cristãs, um certo discernimento, tanto para escolher o médico, como para filtrar o que a gente ouve, né? Porque a medicina, ela não é neutra nas orientações que os profissionais vão dar, né? Então, como eu falei no começo, a gente não deve delegar tudo ao profissional. Lembrar que aquele profissional, ele não vai estar tão
comprometido de ir na raiz das questões que podem estar atrapalhando a sua saúde. Então, às vezes, a pílula anticoncepcional é uma coisa muito prática, porque eu tô com cólica, tomo a pílula, passa. Eu menstruo demais, tomo a pílula, passa. Eu tô em muita TPM, pílula, passa. Então, assim, não que não possa ser usado, mas entenda que aquilo é aquele exemplo do painel do carro que eu falei. Eu tô com um monte de luzinha acesa e você tá simplesmente apagando tudo para ir seguindo os seus dias. Não, a gente precisa parar e precisa olhar. Então, é importante ter um profissional que olha isso, que cobra isso, né? Mas a gente também sempre, com a ajuda do cônjuge, né? Com o nosso relacionamento com Deus, a gente também não dissociar corpo e relacionamento com Deus, né? Essas coisas, elas andam juntas, mas estimularia, sim, as pessoas a terem uma rotina de cuidado ginecológico com um profissional, muito importante. São temas que a gente quase não fala, né? Entre os cristãos é meio tabu, assim, deixa pra lá, alguém vai falar. Principalmente as queixas, né? A gente não expõe isso, não desenvolve, não compartilha, né? Eu cheguei até a contar para a Bianca a minha experiência, que eu fui tomar, né, consciência do meu ciclo e daquilo que o Senhor permite que a gente viva como ser humano aqui, né, com o corpo. Porque eu passei por um período muito estressante e eu cheguei até a ter pensamentos suicidas. Mas o que o meu corpo estava dizendo para mim? Ele já estava dando sinais. Pare, você precisa descansar, você precisa... E eu não levei, eu fui procurar uma médica e graças a Deus ela me deu um bom caminho. Ela falou assim, olha, você tem que ouvir o seu corpo, você tem que parar, você tem que descansar. Dias antes do seu período menstrual, você tem que diminuir o ritmo. Que eu fui contando pra ela o ritmo que eu tava levando. Ela falou, com esse ritmo que você tá levando... Isso que a TPM nos diz, não é pra você planejar uma viagem e um projeto... Não, agora é hora de se reservar um pouquinho, Então, eu achei muito bom e eu procuro encorajar as mulheres a entenderem como o corpo funciona por isso, porque é saúde pra gente mesmo. Sim. Porque tem muita gente, às vezes, muito deprimida, muito cansada, muito sobrecarregada, porque não tá respeitando os próprios limites que Deus estabeleceu pra nós, né? Exato, isso mesmo. Além de ouvir, colocar em prática, né? Porque ouvir, a gente às vezes até entende, mas a gente fala, não, Senhor, deixa pra próxima, eu faço na semana que vem. Sim. Mas pra gente ouvir, porque realmente, né, igual você falou, né, no futuro vai fazer diferença, né? Sim, a gente descansar e saber também os nossos limites, né? Exato. Limite hoje em dia não existe, a gente quer ver quase igual a máquina, né? Exato. Somos imparáveis. Produtividade, né? Todo tempo, né? Exato, isso que pregam, né? Todo tempo. E aí eu queria saber se você tem alguma dica, assim, de aplicativo, de métodos pra gente regular ciclo, porque tem gente que não sabe nem por onde começar. Depois dessa bronca que eu recebi, eu já usava um aplicativo, eu falei, agora eu vou usar de verdade. Sim. Eu comecei a usar com regularidade. Sim. Tem qualquer aplicativo gratuito, né, que a gente começar a anotar, tem que tomar cuidado pra gente não... É importante você ter um conhecimento prévio para você não tomar decisões assim, vou engravidar, não vou tentar engravidar, ou principalmente não quero engravidar e acaba que engravida porque você ainda está começando esse entendimento, né? Mas eu começaria bom, eu tenho um aqui, que é acho que todo mundo usa, foi o primeiro que eu baixei, que apareceu lá, ciclo menstrual, chama o Meu Ciclo, né? Tá. E eu uso ele para anotar como se fosse uma agenda, porque sempre, uma vez que a gente pergunta para a mulher, quando foi sua última menstruação? Jamais eu saberia isso de cor. Se eu não tiver anotado isso, eu não sei nem se eu menstruei, mas então, para você começar a anotar. Então, aqui ele dá um espaço para você, anota os dias de sangramento, você pode anotar se foi muito sangramento, pouco sangramento, você pode anotar se você teve muita cólica, você pode anotar se você teve uma TPM muito intensa, você pode anotar, aqui nesse gráfico não tem, mas você pode, a consistência do muco cervical, que ele é um ótimo preditor de estou fértil, né, que aquele mucozinho quando sai parece uma clarinha de ovo, então você anota isso daí, e aí você, dando essas informações para o aplicativo, ele geralmente, aí que está o perigo, ele vai te sugerir quando que é o seu período fértil, mas isso não é uma coisa tão matemática assim, porque, por exemplo, eles assumem que todo ciclo é de 28 dias, e não. O meu ciclo, às vezes, é 24, 26, tem outras pessoas que é 32, 34. É importante ter uma certa regularidade nisso. E por que eu digo isso? Porque o nosso período fértil, ele não é exatamente no meio do ciclo, igual a gente ouve muito, né? Quando o seu ciclo geralmente é 28 dias, geralmente o período fértil é lá no 14º. Mas porque a segunda fase do ciclo, né, ela é mais ou menos constante. Então, geralmente, essa segunda fase, ela dura 12 a 14 dias. Mas se você tem uma
uma menstruação de mais ou menos 25 dias, o seu período fértil vai ser geralmente 25 menos 14. Às vezes vai ser, lá no 11º dia, não vai ser no meio do ciclo. Então, o aplicativo, ele não interpreta isso. Ele vai matematicamente na metade do seu último ciclo. Então, isso é o cuidado que eu falo para a pessoa já não sair anotando e tô no meio é o fértil, e não é necessariamente assim. Mas eu recomendaria bastante anotar. E tem um livro, eu vou indicar um livro porque ele está traduzido para o português, que ele chama... como é que ele chama em português? O que não te contaram sobre o seu ciclo menstrual. Muito legal, muito legal. Ele dá muita informação, ajuda nessa parte de entendimento, né, da nossa fertilidade, do nosso ciclo, relacionar com a nossa saúde. Tem um outro que chama, mas aí não tem ele em português, chama The Fifth Vital Sign, o nosso 5º sinal vital. Ele é muito legal também, porque ele fala do ciclo como um todo, o muco, a cólica, o sangramento, alimentação, muito legal. Então, eu indicaria esses dois e ter a prática de ir anotando, percebendo, né? Começar. Cadê meu caderno? Vou ter que voltar aqui. Vou ter que voltar ali depois pra anotar. Tudo, não é? Mas é muito importante isso que eu não sabia de todos esses ciclos, né? A gente acha, né, que é uma coisa tão básica ali, toda mulher sabe. Não, mas tem outra. Tem muita coisa. É interessante. E aí, a gente teve 2 perguntas que eu achei bem interessantes no Instagram, que tem um pouco a ver com isso que a gente está conversando. Uma das mulheres disse assim: eu tenho 35 anos e eu não evito ter filhos há algum tempo, mas eu não engravidei ainda. Será que eu não posso ter filhos? O que eu não vou conseguir? Bom, muita coisa para ser perguntada, assim, né, para a gente avaliar. Depende do... como que está o ciclo menstrual, né? Às vezes está irregular, às vezes está dando sinais que não está ovulando, quanto tempo ela está tentando, como que está o ciclo menstrual, se ela tem essa noção de quando, né, quando é o período fértil dela, que aumenta a chance dela engravidar, como que está a saúde dela, marido, né, às vezes a gente sempre vai na mulher, questão da infertilidade, mas quase uns 40% das causas de infertilidade são causas masculinas. Então, geralmente, a gente vai só para a mulher, o ciclo menstrual está funcionando, tal, mas tudo que a gente falou do ciclo, o homem, ele não tem essa informação tão óbvia, igual a gente tem. Só que toda essa influência da nossa saúde para o ciclo menstrual, o homem dá para a gente perceber no espermograma, que é aquele exame que a gente olha a qualidade, quantidade, a morfologia dos espermatozoides, a concentração. Então, é mais ou menos proporcional essas duas coisas. Então, o tanto de sensibilidade que a gente tem no nosso ciclo menstrual, o espermograma também pode refletir isso daí na saúde do homem. Então, sempre olhar as duas coisas. A mulher quer se preparar para engravidar, o homem tem que acompanhar, né? Porque a gente está falando de qualidade de óvulo, qualidade de espermatozoide, né? Os 50% dos dois vai contar para funcionamento da placenta, enfim, desenvolvimento mais saudável, digamos assim, da gestação. Então fica a dica, homens, porque tem homens que assistem a gente. Vocês também precisam cuidar da saúde de vocês. Para vocês agora, né? Depende de vocês também, né? Porque eu acho interessante que tem uma audiência masculina que no podcast. Que legal. Né? Uhum. Então, eu acho muito legal você dizer isso, porque os homens têm um pouquinho mais de dificuldade de procurar, né? Fazer exames, tudo. Para a vida em geral. Imagina quando a gente chega para falar desses assuntos de planejamento familiar, enfim, aí é mais desafiador. E aí tem uma outra mulher que fez uma pergunta no Instagram, que ela disse assim: eu tenho 42 anos e eu precisei tirar o útero e ovários por conta de um câncer. E ela se sentiu menos mulher em desequilíbrio. Ela pergunta assim: como que a gente pode equilibrar isso? Assim... se ela tirou o ovário, né, na pergunta? Isso. Se ela tirou o ovário, ela perde essa flutuação hormonal. Então, é uma mulher que ela vai ter a menopausa, ela tirou o útero, então ela vai parar de menstruar, então é menopausa, mas ela também vai ter uma insuficiência hormonal muito grande. Então, medicamente falando, né, é importante fazer, se ela tem condições, a depender do tipo de câncer que ela fez, algum tipo de reposição hormonal, ou tratar esses sintomas de uma parte mais técnica, biológica, né. Porém, ela falou uma coisa que ela se sente menos mulher ali, né? Uhum. Então, é uma coisa que, como eu faço mais obstetrícia, eu não lido muito com essa parte da ginecologia, mas a conversa dá pra gente transferir para esse assunto também. A nossa identidade, ela não tá no nosso potencial de ter filhos, no casamento, quantos filhos eu tenho, né? Que via de parto que eu tive.
a nossa identidade é Cristo, né? A gente não precisa do funcionamento completo do nosso corpo para a gente se sentir inteira, por mais que é entendível que a pessoa se sinta assim, né? Mas aí a gente começa, primeiro, não é para ignorar o sintoma, dá para lá tratar, mas é aquilo, a gente não vive só pelo que a gente sente, né? A gente vive pelo que a gente crê, né? Então a gente precisa crescer nessa nossa identidade, né? Olha só que interessante, ela não foi... Por mais que às vezes uma mulher precisa tirar uma mama, né, fazer uma mastectomia por câncer, tirar o ovário, tirar o útero por conta de, enfim, alguma necessidade médica, ela não muda de gênero. Igual se uma mulher quer, né, agora é um assunto um pouco polêmico nessa questão, mas eu estava assistindo esses dias um depoimento de uma mulher cristã que ela foi transgênero, ela virou homem, assim, no sentido de... ela se fez homem, né? Ela tirou mama, tirou o útero. E uma das coisas que ela começou a refletir quando ela estava se sentindo tão para baixo com tudo isso, ela falou, eu não me senti homem quando eu mutilei meu corpo, assim, sabe? Então, não é esse tipo de desempenho do nosso corpo que nos faz homem e mulher, né? O Senhor nos criou homem e mulher... isso independente do quão bem ele funcione, né? Às vezes a gente sabe que a gente está no mundo caído, que a gente tem as doenças, né? Mas a nossa identidade continua sendo Cristo, né? Ele veio para cá para justamente isso. Então, trabalhar essas duas coisas, né? As queixas dela, elas é importante, e a parte espiritual, né? Que a gente frisou tanto aqui, essas coisas não estão separadas, né? É muito, muito bom a gente pensar sobre isso, porque senão a gente vai rotulando, né? Exato. Sim, isso não, e a identidade está sempre firmada no Senhor. Exato, então, exato. É esperançoso. Talvez não é o que a gente gostaria de ouvir, mas é o que a gente precisa para viver essa vida nesse mundo caído. Exato, exato. E sempre o melhor pra gente, né? Apesar de não fazer conforme as nossas vontades, a gente sabe que o Senhor sempre tem um plano bom, melhor do que nós temos para nós mesmos. Então, pode confiar, né? E agora eu queria que você desse algumas dicas práticas. O que a gente precisa tomar, assim, de vitamina, para que a gente possa ser fértil, para que a gente possa se manter saudável? Não tem também, né? Que a gente gosta de receita, né? A gente gosta. Assim, eu começaria, eu falo, vamos começar o básico bem feito, né? Então, hoje em dia, com os nossos hábitos, a gente trabalha sentada, na maior parte do tempo. A gente levanta, pega o carro... sentadinha, chega no lugar, fica sentada lá, computador, e vai para casa. E a gente não faz uma atividade física, a gente não caminha. Então, avaliar primeiro se você tem algum tipo de atividade física acontecendo no seu dia a dia. Antes de suplemento, eu falo para elas, não vai adiantar nada, você vai jogar dinheiro no lixo se eu te der uma lista de suplemento, se a gente não começar por esse básico. Ai, que difícil ouvir. Não é? Já tá doendo em você? Olha. Então, vamos começar. Atividade física. E às vezes não precisa já sair na academia 1 hora por dia, 5 vezes por semana, que seja uma caminhada em volta do quarteirão. Às vezes pega um metrô, pega um ônibus, desce um ponto antes, um ponto depois, só para você caminhar um pouquinho mais, sabe? Elevador no metrô, escada rolante, não fica lá parado, vai andando, sabe? Pode até usar a escada, mas seja mais ativa no dia a dia, assim, sabe? Então, começar por essas pequenas coisas. A alimentação também, eu falo sempre que uma das coisas que mais me trazem informação numa consulta é assim, o que você comeu hoje de café da manhã? Aí ela, dependendo de como que é essa rotina, a gente já tem uma noção, porque a gente, se for botar na ponta do lápis, assim, a gente come muita comida processada o tempo todo. E esses alimentos, eles não são neutros. O problema deles não é só que faz a gente engordar. Não, eles não têm nutrientes, ele atrapalha a absorção de nutrientes. Eles têm uma quantidade absurda, assim, de desequilíbrio do ponto de vista nutricional e calórico. Então, a gente fica toda hora beliscando, isso atrapalha, sabe? Então, corrigir isso. Não corrigir de ficar perfeito, mas ficar atento a esse tipo de coisa. Comida de verdade é a principal, diria que é a principal abordagem para quem quer engravidar, uma gravidez saudável, mulher em geral, assim que, enfim, vamos começar a olhar para a nossa saúde. Comer comida de verdade a maior parte do tempo, que são as carnes, são os vegetais. Comida in natura, né? Evitar a comida processada. Cuidar do sono. Hoje em dia a gente fica no Instagram, fica na tela, na nossa cara, até a hora de dormir, isso atrapalha bastante.
dormir tarde, acordar cedo. Então, corrigir essas pequenas coisas, eu acho que faz mais diferença do que um suplemento, né? A gente sabe de tabu, assim, de já muito divulgado, ácido fólico. Ácido fólico eu acho que é o tradicional. Hoje em dia, talvez o pessoal tenha visto um pouquinho mais zinco. Zinco é um micronutriente muito rico frutos do mar. Tem bastante zinco. Então, muitos desses suplementos prontos, assim, esses multivitamínicos para fertilidade, tem bastante zinco. O ácido fólico sempre tem o ácido fólico. Eu diria que o magnésio também. Mas, assim, eu não iria por esse caminho. Eu tentaria conscientizar a pessoa que os nossos hábitos é o que mais vai definir, assim, a melhoria da nossa saúde. E aí, uma vez que a coisa já está andando, eu já estou um pouquinho mais sensível a ouvir os sinais do corpo, eu já estou colocando um pouquinho mais em prática e a gente vai melhorando. Mas eu diria que é só a cerejinha do bolo, sabe? O bolo todo ali bonito, robusto, saboroso, vai ser os nossos hábitos. Um arroz com feijão bem feito. Um bifão acebolado, assim. Me lembraram de uma amiga, a gente jogava futebol lá no seminário e ela não jogava, né? Ela ficava do lado de fora e ela ficava fazendo de conta que ela era técnica. Ela falava, joga o arroz com feijão, porque o arroz com feijão que dá certo. Para de ficar inventando. Né? Isso aí. Vai o arroz com feijão que vai funcionar. E ela ficava gritando e a gente chorava de gente não conseguia nem jogar. E eu sempre lembro disso, porque a gente quer uma receita pronta pra gente não ter que lidar. Então, a academia eu tenho preguiça de ir, não, tem que andar. Então eu vou tomar uma vitamina que é melhor. Isso. Comer, dá trabalho, cozinhar. Não, eu vou tomar uma vitamina que é melhor. Isso. E aí a gente não tá pensando que Deus quer que a gente tenha uma vida abundante, inclusive no corpo que Ele deu pra gente. Não, a gente tá sempre procurando atalhos pra essas coisas, né? O nosso natural exato. É que é mais fácil, né? Procurar entrar na farmácia, pegar todas as vitaminas que precisa e tomar, né? Mas ninguém quer o trabalho, né? Substituir, mudar, né? Diminuir a produtividade, né? Porque a gente já viu que tá escravo daquilo, né? Não consegue diminuir, não consegue alterar. E a gente não usa os recursos que o Senhor nos deu, né? Exato. Tanta coisa. Agora eu tenho uma dúvida que os homens agora vão amar essa pergunta. Quando as mulheres estão sendo TPM, nessa fase, doce ajuda? Que eu tenho um amigo que ele fala, a esposa dele, quando ela tá assim, ele fala assim que ele quase joga um chocolate em cima dela e sai correndo. Olha, assim, eu diria que ele mascara. É igual se você tá muito ansioso, ansiedade é um fruto, não é um fruto do espírito, é um fruto do nosso coração, que tem alguma coisinha ali que precisa ajustar. Às vezes, quando eu como um doce, eu como um lanche muito gostoso, assim, isso melhora, me distrai, só que eu não tô indo na raiz do problema, né? Então, eu tô me dando um prazer numa área para mascarar um probleminha na outra área. Então, assim, é igual aquilo que eu falei do anticoncepcional no começo. Tô com muita cólica, anticoncepcional. Tô com irregularidade, anticoncepcional. Sangue demais, anticoncepcional. Ajuda, mas ainda mais se for uma pessoa cristã, né? Essa TPM aí muito abrasada, eu diria que ir na raiz do problema. Conversa com alguém, por que tá tão aflorada, quais outros pontos da saúde. Porque, na verdade, essa gana tão grande por doce nessa fase, ou às vezes até na gravidez tem bastante isso, isso aqui já é um sintoma que as coisas não estão muito bem organizadas, hormonalmente falando. Então, isso pode ser um sintoma para a gente ficar alerta na nossa saúde e um sintoma... E a gente ficar alerta que, tudo bem, às vezes a gente não consegue segurar, mas prestar atenção que aquilo não é o tratamento definitivo para esse estresse, né, para essa raiva. Não é. Eu falo, sintomas espirituais precisam de tratamentos espirituais, né? Então, a gente está dando uma pontinha do iceberg que a gente está cortando, ou a gente está tratando carnalmente, né? No sentido corporal, um problema que pode ter componente do coração. Então, eu olharia por aí. Interessante, né? Que eu tava... Até falei pra Carol isso, eu ando muito ansiosa, né? Aí eu falei, vou procurar ajuda, fui procurar ajuda, descobri que eu sou muito ansiosa, porque que eu sou ansiedade generalizada e tudo mais. Aí depois a Carol falou, mas tá faltando um pontinho.
tá faltando um pontinho, tá faltando a parte espiritual, que a gente às vezes pensa que é tudo muito, né, assim, é tudo, vai no médico, vai resolver, vai tomar remédio, vai resolver, fazer exame, vai resolver. Não, mas há também essa parte que nós temos também que pensar nisso. Com certeza. Como está a nossa vida com Cristo, Com né? certeza, isso faz toda a diferença, o nosso relacionamento mesmo, não é só um conhecimento técnico e racional, porque eu posso convencer as pessoas, e eu faço isso no consultório, eu falo, a minha abordagem, ela é superficial, no sentido, o máximo que eu posso fazer para um paciente que eu tenho que não conhece o Senhor, é ajudar ele na saúde, que já é muito bom, e ele está me procurando para isso. Sim. Só que quando a gente está, né, o motivo pelo qual eu quero um parto normal, né, se esse é o fim, né, o seu desejo maior, ou que seja a saúde do nosso filho, que é uma coisa excelente, né, que a gente precisa cuidar, mas se a motivação, o fim dela é isso mesmo, né, esse é o nosso objetivo, e não o Senhor, a gente começa a entrar no campo da idolatria, né? Porque a gente começa a querer esses desfechos, essas são as motivações, e não o nosso relacionamento com o Senhor influenciando em tudo. E uma outra coisa que é importante, a medicina, às vezes, falando um pouquinho de aconselhamento bíblico, as pessoas acusam a parte espiritual como se fosse reducionista, que tudo é espiritual, tudo é pecado, tudo é só a parte do espírito. Mas não, a gente é quem tem esse conhecimento que o corpo e o espírito, eles se influenciam e é praticamente indivisível as duas coisas, um influencia o outro. E a ciência médica, ela é mais reducionista porque ela não olha a parte espiritual, ela só olha a parte do corpo. Então, ela vai tratar esses sintomas na superficialidade para tirar os seus sintomas. Você tem ali uma pontinha do iceberg, você vai lá e corta ela fora, que ela estava te incomodando, mas a gente não foi lá na raiz do problema, né? Não foi trabalhada, conversada. Então, é isso aí. Que nem eu falei, você perguntou é importante que a mulher vá no ginecologista? Com certeza, mas a gente também tem que ter o discernimento que a gente está ouvindo um profissional, que ele não tem a mesma cosmovisão que a gente e que ele não é neutro, né? Então, é importante a gente assumir esse cuidado último, né, da nossa saúde, não delegar. Sim. Muita gente veio aqui assistir esse podcast achando assim, ela vai me dar várias dicas, estou livre, e só deu mais responsabilidade. Né? Sim. Só deu mais responsabilidades para a gente assumir que o Senhor deu a vida pra gente em um corpo e a gente precisa cuidar dele enquanto a gente vai se relacionando com ele, porque a gente vai prestar contas disso também, exato, né? Exato. E é aquilo, por mais que tem muita responsabilidade, isso vai vir conforme o nosso relacionamento com Deus, né? Não é na força do nosso braço. A gente precisa cultivar o relacionamento com o Senhor diariamente, depender da sua palavra. Essa palavra vai aparando as nossas arestas, né? Tá presente na comunhão, o corpo de Cristo, né? Pra gente ser aconselhada, ser estimulada, consolada, né? Então, é isso daí. Não é muita responsabilidade, mas não é na força do nosso braço. Se for na força do nosso braço, o nosso intelecto, não vai dar muito certo, não. Né? E eu acho legal você falar disso da comunidade da fé, porque eu vejo que as mulheres, elas lidam com essas questões da saúde sozinhas. Então, eu tô ali, eu tô tentando engravidar. Sou eu, meu marido, eu não falo nada. Eu tenho questões do meu ciclo, eu não compartilho com as minhas amigas. Porque, não tem nada a ver. O que as pessoas têm a ver com isso? E eu tenho um grupo. E elas que começaram a me incentivar, não em questão do ciclo menstrual, mas outras coisas, a pesquisar, a estimular. E a gente sempre troca muito isso. Eu acho muito legal, que às vezes uma fala assim, ora, porque eu tô tendo muita TPM, eu preciso entender o que eu preciso ajeitar na minha rotina para ter menos TPM e tudo. Então, eu achei isso muito legal, porque você está trazendo para coisas muito práticas do cotidiano, da vida da mulher. E aí, a gente comemora. Quando, né, agora eu tô lidando melhor com isso. Que bom. Porque faz parte, né? E a gente não pode passar por essas lutas, que são lutas muito pertinentes da mulher, sozinhas. Sim. A gente precisa umas das outras, né? A gente precisa, com certeza. Então, é muito bom, né? Você quer perguntar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Não. E aí, a última coisa que eu queria é que você desse um encorajamento para as mulheres que estão ouvindo a gente e não tinham parado para pensar nisso, que elas precisam olhar para o corpo, cuidar do corpo e não terceirizar essa responsabilidade para que elas façam. Bom, Bom, dentro de tudo que a gente falou, né? Eu começaria dizendo que, independente da idade, porque às vezes a gente acha que, poxa, descobri isso, eu já tive um monte de filho, não fiz nada disso. É só começar, né? Começa olhando como é que está o nosso relacionamento com Deus, porque isso vai influenciar todas as áreas da nossa vida, né? O Senhor, Ele não pede para a gente
mudar o mundo, a gente não vai fazer isso, né? Mas começa pequenininho ali no seu raio, ali no sua vida, sua saúde, a sua família. Vai fazendo a coisinha de hoje, né? O Senhor fez o dia de hoje. A misericórdia, você tem misericórdia para hoje. Então, começa hoje. Às vezes a gente se cobra muito uma perfeição que a gente não vai mudar de um dia para o outro, da semana para o outro. Tinha um exemplo de um pastor dizendo que antigamente ele brigava com a mulher, ficava meses sem falar com ela. E conforme eles forem trabalhando isso, agora eles brigam, ficam só uma semaninha, alguns dias. Então a gente precisa ter essa misericórdia com a gente, que é um progresso, né? É um progresso que ele vai, o motor vai estimulando conforme a gente vai se aprofundando no conhecimento de Deus. Isso vai influenciando todas as áreas da nossa vida, né? A gente não cobrar demasiadamente, porque o Senhor não cobra assim da gente, né? Se tem uma cobrança em excesso, provavelmente não está vindo da parte do Espírito Santo. Esse incômodo que nos quebra, que nos deixa incapaz até de fazer, provavelmente é mais o nosso orgulho, da gente não estar respondendo do jeito que a gente queria. Então, o meu incentivo seria, começa. Olha, se você está fazendo um pouquinho menos nisso que você deveria, vai dando um passinho de cada vez, né? Mas, aquilo que eu falei, sempre como uma resposta da nossa transformação do coração e cuidado com a nossa saúde, ele vai vir. Muita paciência, às vezes, com o cônjuge também, com amigos, porque às vezes a gente está em dia com essa parte, mas o nosso colega não está. E a gente tenta ficar, sabe aquela culpa que o Senhor não nos dá? A gente dá, né, para o outro, né? A gente faz essa cobrança. E, de novo, é o Espírito Santo que vai trabalhar em gente. Então, a gente tem que orar, a gente tem que ser o exemplo, ter muita paciência, da forma que Deus tem com a gente também tem com o próximo. Então, eu encorajaria por aí. Começa devagarzinho, né? Sempre firmado em quem somos, quem o Senhor é, o que Ele está fazendo. Sempre a gente vai voltar para isso, né? Não tem muito como fugir, mas começar. Que assunto maravilhoso, né? Vai ficar muitas informações, quem ainda vai anotar. Eu vou voltar depois, com certeza, para anotar. Nós vamos anotar, mas Bianca, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Foi muito bom ter você aqui. Mas antes, a gente tem que te dar o presentinho. Todas ganham. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. Nossa, ter você conosco. É um presente, olha. Você viu, né? Para claro, você pode guardar. É para você guardar e lembrar da gente, do nosso versículo tema. Eis aqui a serva do Senhor. Poxa, muito obrigada. Cumpra-se em mim. E aí, o Matheus achou pra gente o livro. A gente só queria confirmar se é esse livro que você falou pro pessoal. É esse aqui. Esse aí. Para o pessoal poder ir atrás depois. Muito bom. E a gente compartilha também lá no Instagram para você saber aonde encontrar. E eu já fiquei... Eu sou a doida do livro, né? Você já sabe. Você já gostou, né? Já sabe que esse daqui vai estar na minha estante em alguma delas, em algum momento, né? Sim. Então, eu queria agradecer, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, que você continue falando e abençoando, incentivando muitas mulheres a continuarem conhecendo ao Senhor e vivendo para Ele, independente das situações. E a gente quer falar com você, que assiste a gente toda semana também. Você tem o compromisso dos 3 Cs, vai. Você tem que curtir esse vídeo, você tem que comentar bastante e compartilhar, porque eu tenho certeza que você e as suas amigas têm muito a falar sobre esse assunto. Então, pega esse link e manda para todo mundo que você conhece, para que as pessoas possam ser abençoadas e edificadas pela palavra de Deus. Nós temos um encontro marcado com você na semana que vem. Um beijinho e até lá. Tchau, tchau.